Olá, meus queridos amigos do Salão de Bronze, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Vitor e hoje a gente vai falar sobre Flesh and Blood. Mais especificamente, hoje a gente vai estar conversando sobre as mudanças que vieram oficialmente pro Blitz. Como muitos sabem que viram a gente falando sobre em vídeos anteriores, esse skirmish que rolou agora teve alguns testes aí feitos no formato Blitz em relação a sideboard, a nova maneira de apresentar o baralho, deixando ele muito mais semelhante ao CC. No entanto, não foram todas as mudanças que a gente testou nesse período que se mantiveram. Então hoje a gente vai conversar sobre como vai ser a forma definitiva disso, além de também de pincelar um pouquinho, já que já estamos aqui, a respeito de uma breve mudança que a gente teve sobre o pareamento do draft. Acho que é basicamente isso, então antes de a gente ir direto pro conteúdo, já deixa aí a sua inscrição aqui no canal para você ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, né? Clicar no sininho também ajuda, deixa aquela curtida para nos ajudar a chegar em mais gente e deixa um comentário aí também falando umas paradinhas. Sei lá, comenta o que você achou das mudanças, se você está feliz ou triste com isso, se você acha que o seu herói se beneficia ou se maleficia com isso, e fala também, tipo, qual que é o seu alimento favorito para comer às 4h28 da tarde. Beleza? Dito isso, vamos lá, então, direto pro artigo de hoje. Estamos aqui diante dele, o Official Blitz Update, lançado no dia 16 de agosto de 2023 por Brian Gottlieb. A gente está gravando isso aqui atualmente no dia 20 de agosto, então isso aqui já está em efeito no momento que você está vendo. E ele começa aqui já dizendo que vão direto ao ponto, onde vamos ter 3 mudanças maiores no formato Blitz, que estarão em voga a partir do dia 16 de agosto, que foi o dia de publicação. Então publicou, já está valendo. O que eles dizem aqui, a primeira delas é que os players a partir de agora, quando colocando a sua decklist, né, apresentando o baralho que eles vão utilizar para o torneio, eles têm que incluir um herói, no caso porque a gente está falando especificamente do Blitz, é um herói jovem, e 52 cartas. Essas 52 cartas podem ser uma mistura de cartas que vão no baralho principal ou então cartas que são ali as suas cartas de arena, que são equipamentos e outras coisas equipáveis. Nesse momento eles colocam essas coisas como carta de arena porque a gente já tem o Demi Hero, por exemplo, e outras coisas que podem acabar entrando ali, off-hands e tal. Apesar de que eu acho que eu fiz de equipamento. Mas em resumo, a gente tem aí o sideboard nesse formato de que são até 52 cartas na lista. No entanto, agora a gente tem essa segunda mudança, que é o que vai divergir do nosso skirmish. No skirmish a gente já teve esse limite de 52 cartas, no entanto você podia jogar com quantas delas você quiser. Nessa nova versão, essa segunda parte aqui, essa grande texto, é basicamente repetindo aquele processo onde ambos os jogadores vão revelar seus heróis, vão decidir quem vai jogar. Então os dois jogadores, uma vez decidido isso, vão apresentar um baralho de exatamente 40 cartas, mais armas e equipamentos que eles vão começar no campo. Qualquer coisa não apresentada está em seu inventário, ou seja, a diferença é que a gente vai ainda assim ser obrigado a ficar com 40 cartas no baralho, independente se a gente está com side ou não. E a última mudança grande é o Drone of Brutality, que havia voltado para o formato, está banido. Beleza? Indo aqui para a próxima parte, os inventários expandidos estão aqui para ficar, né? Agora a gente vai entrar basicamente nas justificativas de cada uma dessas decisões. Eu não vou super entrar a fundo em tudo que está escrito, mas eles estão dizendo aqui que isso vai ficar em voga, que no momento a resposta da comunidade foi gigantemente positiva, em que praticamente todas as enquetes que eles colocaram, elas foram muito a favor de manter essa mudança. Aqui o que eles dizem que foi uma grande preocupação da comunidade foi uma preocupação de que alguns arquétipos acabariam sendo maleficiados, né, teriam problemas por conta dessas mudanças. E daí eles confessam aqui, ok, é basicamente o Cano que se preocupava com isso. E que se encontrariam com dificuldade para competir contra uma possibilidade de ter muito hate. E olhando os resultados, eles puderam ver que isso não foi fundado, isso não aconteceu. E foi uma jogatina normal nesse contexto. Eles falam, então aqui basicamente agora, nessa última parte aqui, falando que tivemos uma variedade consideravelmente grande de heróis que foram ganhando, dando aqui um reconhecimento para cada playstyle e também falando aqui de alguns heróis específicos que ganharam mais, ali no caso a Kassai, dando destaque pro Shane, pro Cano
e Dash Bravo logo atrás ali. Dash Bravo, inclusive, foi o que acabou virando a existência aqui na minha região. Bom, a gente chegou aqui para a segunda parte, que é o limite de 40 cartas. Eles estavam falando principalmente do inventário, que é basicamente uma coisa que eles queriam adicionar para dar essa variedade no jogo e que vai ser mantido, e porque aparentemente isso ajuda bastante a manter o metagame mais aberto. E não foi algo que foi um malefício para nenhum baralho como eles esperavam. E aqui com um limite de 40 cartas, eles falam aqui que isso foi uma divergência do Skirmish Season 7, mas que inicialmente o que eles consideraram foi que as pessoas poderiam estar pensando sobre o deck building de uma forma diferente agora, considerando a possibilidade de enfrentar baralhos que tivessem mais de 40 cartas ou com uma variedade de tamanho de cartas de baralhos diferente. Mas acabou que eles decidiram que isso não foi a melhor das ideias, porque eles estavam meio que sendo super cautelosos em alguns aspectos. Basicamente porque um dos principais motivos deles terem feito isso não foi realmente que eles quisessem que as pessoas só fizessem essa questão de considerar diferentes tamanhos de baralho, mas também por eles terem medo de que por conta dessa mudança os jogadores fossem cometer muitos erros, no sentido de, nossa, quantos warnings, quantos problemas de regra a gente ia ter porque o jogador esqueceu de tirar o side. E eles viram que isso provavelmente é só uma questão de costume, de administração. Então, para manter o formato mais consistente, visto que ele é mais compacto e tudo mais, vai ser mantido com esse limite de 40 cartas. A última mudança foi o Drone of Brutality. E eles colocam aqui com um termo muito interessante, falando: o Drone of Brutality não é mais necessário. Resumindo esse toletão de texto que está aqui, o que eles dizem é basicamente que o Drone of Brutality tinha sido colocado como uma ideia de poder viabilizar mais estratégias de fadiga. Na verdade, além de viabilizar as estratégias, ajudar a ter um counterplay para elas também em alguns casos, mas também a ideia era tornar o formato um pouco mais devagar, porque eles notaram que no passado era um rushdown, tava todo mundo tentando se matar o mais rápido possível, que é um pouco a ideia do Blitz, a ideia do jogo, mas que estava muito veloz, e entenderam com tudo que aconteceu agora que foi um pouquinho exagerado. A ideia deles colocando isso é porque durante as nossas últimas seasons a gente perdeu o Odin e a Iyslander. Então os dois personagens que mais deixavam o jogo devagar, os dois personagens mais controladores do meta anterior, foram banidos. Então a ideia era que isso permitisse que mais personagens tivessem acesso a essa estratégia. E eles falaram aqui que isso foi bem sucedido em heróis como a Ira e hoje o Riptide, mas que eles não acham que o drone funcione para o longo prazo. Eles acham que não é uma carta que mostra o melhor do Flesh and Blood. Então foi mais uma vez banido, porque viram que é possível sim, a gente tem heróis que bloqueiam sim, a gente tem estratégias controladoras que não dependem disso, e o drone é algo do passado, ele já não faz mais sentido no jogo como ele é hoje, ele já evoluiu muito e ele é muito volátil e tal. Então existem outras formas e o formato está saudável sem o drone, ele não é necessário de fato, e eles puderam observar isso. Essas foram as mudanças, eles deixam aqui um agradecimento e eu deixo aqui meu agradecimento também. Eu acho muito importante agradecer aí a LCS por ter sempre esses artigos super legais aqui para apresentar as mudanças de uma forma bem didática e tal, e algo que me ajuda a transmitir para vocês. Como vocês sabem, eu gosto de vir aqui falar, principalmente porque eu sei que não é todo mundo que vai conseguir entrar aqui e ler o artigo em inglês, ou mesmo que tem essa facilidade de acessar os artigos e tudo mais, apesar deles serem super acessíveis aqui no site. E antes da gente se despedir, a gente tem mais um artigo que eu quero ler aqui com vocês, que é o artigo sobre o draft. Então vamos para ele. Aqui lançado no mesmo dia a gente teve esse artigo, o Draft Pod Changes, que ele basicamente declarou que eles vão mudar algumas coisas em relação a como o GM, que é a ferramenta de criação de eventos e de organização ali utilizada pelas lojas, principalmente grandes eventos, vai determinar para os pods serem formados. Eu não vou ficar super me estendendo, porque isso aqui é uma coisa super específica, mas eles vão ter algumas novas regras de como o sistema vai pensar
para esses draft pods serem montados. Um aqui é que ele vai tentar fazer com que os pods não fiquem maiores do que 10 jogadores, menores do que 5. Para quem está um pouco perdido, o draft é aquele formato onde a gente tem os jogadores abrindo pacotes e passando. Então, um número ideal de jogadores no draft é 8 pessoas, que é basicamente para você abrir uma caixa ali, dividindo 3 pacotes para cada pessoa. Então, ele vai tentar manter isso próximo, entendeu? O sistema quer que tenham mais pods de 8. Só que antes o que acontecia é que a gente ficava com uns pods de 8 assim, e daí lá no final ficavam tipo um pod de 4, de 5. E isso era bem ruim. Então aqui o que ele está dizendo é que a gente vai ficar com pods que não vão ser maiores que 2 e não vão ser menores do que 5 pessoas. Aliás, não vão ser maiores que 10, não vão ser maiores que 5. Apenas o último pod vai ter um número ímpar de jogadores. Essa aqui vai ser a segunda prioridade. A terceira prioridade vai ser que os top pods sejam de 8 pessoas, se possível. Então ele vai dar uma forçada para que os top... Porque como assim top? Quando a gente está jogando um torneio, às vezes vai ter mais do que um pod. A gente vai ter mais do que só... todo mundo abre aqui, joga e bate. Como foi o Road to Nationals. Se vocês quiserem ver um exemplo, entra lá no nosso vídeo sobre o Road to Nationals. A gente fez um mini documentáriozinho aqui, entrevistou um monte de gente, foi super legal. Assim, você joga um pod, daí as pessoas que mais ganharam vão ficar nas mesas mais acima, então nos pods mais top. E o resto da galera fica ali nos bottom pods. Então, o que ele está dizendo aqui é que o primeiro, o segundo, o terceiro, sempre que possível, vai ser fazer que os pods mais importantes, os pods que mais estão concorrendo a irem para o top 8, para o top 4, que seja. Acho que se vai ter mais do que uma rodada de pods é porque provavelmente não vai ser top 8, mas o top, sei lá, 16, idealmente vai ser composto de 8 pessoas. E a última critério que vai ser utilizado aqui vai ser minimizar a distância dos pods atuais para o nosso objetivo de ter pods de 8. Dá para ver que essas regras são até um pouco redundantes, mas daí com isso a gente também tem uma corrente ali de como elas vão funcionar, e basicamente isso vai funcionar dessa forma aqui, tá? Se vocês quiserem pausar e ver, a gente vê aqui o número de jogadores e o número de jogadores para cada pod. Então se a gente tem um jogador, é só um jogador no pod. Se a gente tem 2 jogadores, 2, e por aí vai. E o que interessa pra gente aqui é basicamente que com 8 jogadores fica 8, 9, 10. E daí quando a gente tem 11 já vai ficar 6 e 5. Quando a gente tem 12, 6 e 6. 13, 8 e 5, porque ele quer. Aí a gente já entra nesse critério aqui de pelo menos 5. Então beleza, então vamos deixar o top pod com 8. E por aí vai. Então aqui ele tem todo esse esqueminha mostrando pra gente. Você vê a questão ali do porquê que os top 8. Os top a gente quer que seja 8. Por quê? O que acontece? Vai chegar um ponto que a gente poderia dizer, então é melhor deixar mais gente na primeira mesa? Não. A gente quer que a primeira mesa seja o mais próximo possível, idealmente 8. Então você vê que aqui, a partir do momento que a gente tem 8, todas essas mesas são 8. Porque daí a prioridade passa para cá, ó. Vai ter mais gente na segunda mesa. É melhor que a segunda mesa esteja mais longe de 8, ela não seja de 8 do que a primeira. Porque essa aqui muitas vezes vai ser a mesa que vai estar competindo com mais ferocidade pelas posições no top 8 ou pela vitória do campeonato, dependendo de como esteja funcionando. E é isso. Se vocês quiserem ver a lista completa, esses 2 artigos vão estar na descrição do vídeo. Eu vou então lá voltar para conversar com vocês e me despedir. Gente, antes de dar meu tchau, eu já peço desculpa caso eu tenha estado um pouco fanho ou um pouco com a dicção ruim durante esse vídeo. Eu tô com bastante catarro aí, que hoje foi um dia de temperaturas muito loucas, tem momentos muito quentes, daí eu tentei dar uma resfriada no quarto e ficou tudo frio e tal. Loucura, mas eu juro, minha saúde está ótima, gente, não se preocupem. Foi só ali um catarrinho no nariz mesmo, que tava me incomodando durante a gravação. Ainda tá, inclusive, vocês devem perceber. Mas, gente, muito obrigado por terem acompanhado esse vídeo. Espero que isso aqui tenha sido um bom update, que tenha sido legal pra vocês, especialmente entender por que também que essas decisões foram tomadas. Eu tentei colocar algumas coisas aqui de maneira mais expressa, principalmente nessa parte do draft, que é uma parte que às vezes a pessoa que tá olhando o artigo não explica muito bem mas por que os top 8 não é melhor que tenha mais gente no topo? E eu quis tentar trazer isso, além de explicar de uma maneira um pouco mais simples tudo aquilo que foi dito e as mudanças, claro,
Os materiais originais, como dito, vão estar aí todos na descrição para vocês acessarem. E, gente, joga em Flesh and Blood, é um maravilhoso jogo. Convido vocês a assistirem, é claro, todos os outros vídeos aqui do canal. E, mais uma vez, peço, se você chegou até aqui, deixa a curtida no vídeo, caso você tenha achado legal, caso você queira que chegue mais gente. Ou se você achou que essa cor de madeira é uma cor bonita de madeira, deixa aí o seu comentário e a sua inscrição aqui no canal, gente. Convido vocês também a conhecer nossas redes sociais, nossas lives lá na Twitch, onde a gente tem um conteúdo um pouco mais diferente, um pouco mais voltado para arte, para conversa, para outras coisas que não necessariamente são Flesh and Blood, mas que é onde você pode se aproximar de nós e quem sabe até marcar de jogar um pouquinho. Tem também o nosso Apoia-se, onde você pode ajudar financeiramente esse canal a se tornar um ambiente mais incrível. E a gente tem apoios a partir de R$1, onde você já recebe recompensas, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Confira o projeto de RPG Sonhando do Jardim da Noite, que já tem seus 20 episódios completos aqui no YouTube, além de 10 episódios resumidinhos ali em 15, 20 minutos no podcast, para você pular aquele começo mais lerdinho. Gente, é isso, eu vou me despedindo. Confira os vídeos que estarão aqui ao meu lado, confira os canais aqui no meu outro lado. E é isso, gente. Olha eu me aproximando de maneira perigosa, enquanto a minha mão vai cautelosamente para o outro lado, enquanto eu olho para o outro lado para poder fechar o vídeo, porque eu quero fechar a gravação.